Bom dia, bom dia. Tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho só para falar um pouco sobre esse modelo de Civic, né? Eu possuo ele há 1 ano e meio mais ou menos e já fiz algumas modificações, mas vamos lá, falar um pouco sobre esse meu modelo, né? Ele é um modelo Sport 2017, câmbio manual de 6 marchas, 2.0 aspirado. As primeiras modificações que eu fiz nele, assim que eu adquiri, obviamente como eu faço na maioria dos meus carros, eu comprei mola, tá? Eu optei pela mola EIBA aqui porque eu já tinha usado meu carro antigo, que era um Jet, e adorei. Ficou muito confortável, não me deu problema em questão de raspar assoalho de carro, não deu final de curso, né? E deu uma melhorada em questão de dirigibilidade, né? O carro ficou fazendo realmente mais curva, melhorou um pouco a frenagem. E aí eu comprei as rodas, né? As versões T37 da GT7. Bom, comprei as molas, instalei pneu P1 Plus, né? Da Pirelli. Medida 225/45. Originalmente esse carro vem com medida 50. Eu não queria botar um perfil 40, fiquei receoso, né, de baixar bastante a medida, mas enfim. Fiz um Chrome Delete, né, aqui da janela, tá? Fiz o Chrome Delete. Fiz aqui o Black Piano também dos símbolos, né? Os símbolos eu fiz tanto da frente quanto o traseiro, e fiz uma máscara negra na lanterna traseira, tá? Para focar um pouco mais nesse design da lanterna, tá bom? Esse design aqui da lanterna, que eu particularmente gosto muito nessa versão do Civic, né? E com esse Black Piano ficou bem melhor. Lá na época ainda eu comprei um abafador esportivo, né? Eu não tinha abafador esportivo no Jetta, só tinha um difusor de escape, mas eu achava que era 880. Ou o carro ficava original, ou ele ficava muito zoadento. E aí eu optei por fazer um escapamento diferente, né, dessa vez. Então, inicialmente eu comprei um abafador de 6 polegadas, né? Eu queria pegar da JDM. Acabei não estudando bem a situação. Abafador de 6 polegadas não cabe nessa parte traseira do para-choque do carro. Aqui nessa parte acima e até um pouco na frente dessa parte de plástico tem uma chapa de metal, né, que faz parte da estrutura do carro. Então eu não podia subir muito o abafador, nem descer, senão ia ficar muito para fora, tá? O abafador de 6 polegadas, o corpo dele é muito grande, então ele não conseguia encaixar direito, ou ele ficava muito para baixo. Aí eu optei por comprar esse da Nox, tá bom? Que é um corpo de 4,5 por com a boca de 4 polegadas, tá? Então ficou perfeito. Eu reposicionei, deixei um pouco angulado aqui, consegue ver. E ele era, obviamente ele não é preto fosco, tá bom? Esse escapamento, ele veio aquele inox. Acabei pintando só para realmente não ficar tão desarmônico no carro, já que eu queria fazer todo preto mesmo. Então ele tá aqui, ó, abafador de 4,5 por 4, e da Nox também eu coloquei um abafador intermediário de 4 polegadas, então o ronco do carro ficou bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Bom, depois disso, depois do escapamento, o carro ficou sem. Eu não fiz muita coisa no carro, só manutenção, e usei bastante. E aí depois eu optei por pintar esse farol de milha aqui, tá bom? Com verniz vitral color, né? Amarelo ouro. O que aconteceu antes de eu mudar de cidade foi que eu bati esse carro, né? Praticamente quebrou essa parte aqui do para-choque. Eu refiz, e aí quando eu fui refazer, eu pedi pro funileiro pintar essa parte de plástico, tá bom? Que era aquele plástico fosco. Pintar a parte de baixo da grade, tá? E essa parte inferior aqui também. Então deu esse visual muito parecido com o Type R, né? Que ele é todo preto praticamente. Então gostei muito. Bom, continuando, eu estou fazendo uso nos faróis de 2 pares de LED, tá? No farol baixo e o farol alto eu deixei o original por enquanto, eu não pretendo mexer. E embaixo também são os faróis originais, só pintados de amarelo gold. Então eu acho que de visual externo é isso aí. Então vamos lá, o que é que tem de mecânico esse carro? Tem remap Stage 2, tá? Por uma preparadora da minha cidade. Vieram 145 cavalos de roda, tá? Lá
quando eu fiz na época, eu fiz com o downpipe, né? Eu fiz o Stage 3. Infelizmente, na época que eu fiz, eu pedi para o rapaz fabricar, eu não comprei nenhum pronto, porque o que tem no mercado pronto é para o G9, eu não sabia se encaixar bem. Eu acho que, particularmente, eu acho que iria casar igual, né? A estrutura do cofre do motor é muito semelhante ao G9. Na época eu fiz o downpipe, fiz o Stage 3, vieram 145 a 147 cavalos de roda, né, com downpipe. E na época o rapaz ele não fez a recirculação da válvula EGV, o que causou um erro lá na central, a gente não conseguia resolver. Eu passei praticamente 30 dias para resolver esse problema, e aí a solução foi realmente voltar ao catalisador original com esse encaixe que faz o refluxo dos gases de escape para admissão, para fazer o aquecimento, né, e fazer a leitura correta de gases que estão entrando ali no motor, tá? Então, creio eu que esse Stage 2, tá? Ele está com filtro RS e o remap dessa preparadora em específico. Tem aí em média 143, 142 cavalos de roda. Na época que eu coloquei o downpipe, não gostei muito da questão da reverberação interna, ficou muito alto, né? Um pouco desconfortável para fazer umas viagens longas. E aí eu estava tentando usar o copinho que vem no abafador, né, aquele atenuador de escape, mas mesmo assim não ficava muito legal, passava muita vibração para o carro. Enfim, então hoje ele está com Stage 2, né, o filtro RS com remap, então eu acho não tem uma base, ele está vindo em média 142, 143 cavalos de roda, né, creio eu, com essa configuração. Então, para você ter noção, o original eu passei, veio 123, 125 cavalos na roda original, só estava com filtro, né? Então, uma diferença enorme para o câmbio CVT, né, no modelo desse carro. Outra coisa que eu fiz, tá, nesse carro em específico, eu tentei encontrar short shift para esse carro, tá? Encontrei o short shift para esse carro. Uma parte dele eu encontrei aqui no Brasil e a outra eu tive que importar dos Estados Unidos. Então, o short shift dele tem uma composição de duas partes. Primeiro, a conexão da vareta aqui do câmbio, que é no outro eixo lá embaixo. Eu consegui aqui no Brasil pela Balestras Parts, tá bom? Esse adaptador, ele é responsável por encurtar o engate da marcha, tá bom? Então ele vai diminuir esse espaço em que você vai engatar as marchas. E o segundo, eu importei dessa marca aqui, tá bom? A Kilt Short Shift, que é lá dos Estados Unidos, né? Eu importei. E esse seria uma peça lateral ao câmbio, que ele vai fazer com que ele fica mais curto em relação a essa distância, né? Essa distância lateral, tá bom? E em questão da rigidez do câmbio, quando ele está acoplado, tá bom? No geral, realmente é só isso mesmo sobre o carro. Futuramente, o que eu quero fazer, trocar essas rodas, né? Essas rodas aqui, esse modelo de T37, tá? Ela é muito pesada, eu acho que está matando o desempenho do carro, que o carro pode andar, tá? Pesam praticamente 14 quilos cada roda, mais alguns 9 quilos de pneu, então né, o conjunto em si está muito pesado. Então, né, eu já cotei no Instagram algumas rodas que pesam mais ou menos 8,3 quilos já, aro 18, tá? Até 10 quilos, que no caso eles têm uma tecnologia chamada Flowform, essas de 8,3 quilos, e tem as de 10 quilos que são da Rodeira. Eu quero especificamente o modelo RPF1, né, similar da Enkei, mas por enquanto eu estou com essas rodas. Estou com as originais também, para caso eu consiga vender essas rodas, consigo rodar nas originais, até testar o carro em um conjunto mais leve, tá bom? Então, sobre o carro eu acho que é isso, não tem muito o que comentar. Fui pro Track Day, na verdade um hot lap com esse carro, e ele se mostrou muito bom, tá? Eu com essas rodas muito pesadas, pneu radial, eu consegui um tempo, e obviamente eu sou amador, nunca tinha corrido na pista, e ele me demonstrou muito potencial,
considerando que é um sedã de 1.300 kg, né, um motor ainda concepção antiga, aspirado, um 2.0, com relativamente pouca potência para hoje em dia, né, considerando outros sedãs que já são turbos. Esse carro ele engoliu curva assim muito fácil, tá? No próprio remap que eu fiz, eu pedi para o cara alongar o RPM desse carro, então ele conseguiu fazer todo o trajeto lá do Hot Lap que eu fui de segunda. Então ele consegue marcar 102 km de segunda no painel. Não sei se na roda é a mesma coisa, mas foi interessante porque eu me esqueci da parte de troca de marcha. Eu consegui fazer o percurso de segunda marcha todinho, tá? E eu consegui focar muito no traçado da pista. Então eu consegui fazer um traçado muito bom, que me rendeu ali bons números, né? Cheguei na casa de 1,10 no traçado lá no Hot Lap que eu fui em João Pessoa. E me rendeu o terceiro lugar entre muitos outros carros, que muito Sandero RS, carro já estava depenado, Up TSI, com pneu semi-slick. E eu fiquei muito satisfeito com o carro, né? No geral, é isso aí, tá? Esse é o Civic G10 manual que eu tenho. Qualquer dúvida vocês tiverem, fala aí nos comentários, né? Que eu vou responder na medida do possível. É isso aí, valeu, grande abraço.